Olá, eu me chamo Edmilson Fernandes e quero compartilhar com você este maravilhoso conteúdo sobre os 6 períodos gerais da história da Igreja. Tenho certeza que juntos podemos ampliar nossos conhecimentos, mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. Deixe seu like, pois é muito importante para nós. Comente, compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder os conteúdos aqui postados. Vamos ao estudo. Os 6 períodos gerais da história da Igreja. Ao longo dos tempos, a Igreja foi registrando mudanças e desde o seu ponto inicial até os dias atuais, é possível destacar 6 fatos históricos extremamente importantes. Estes pontos históricos marcantes permitiu que a Igreja pudesse ser dividida também em 6 períodos gerais. Vamos então aprender sobre cada um destes períodos e analisar sob uma perspectiva geral o que foi cada um destes períodos históricos da Igreja. Vamos ao primeiro período, a Igreja Apostólica. O primeiro período da história da Igreja é considerado desde a ascensão de Jesus aos céus até a morte do discípulo amado João. Portanto, a era apostólica deu-se de 30 depois de Cristo a 100 depois de Cristo. Datas estas equivalentes aos acontecimentos já citados respectivamente. Foi neste período que a Igreja deu seu pontapé inicial, pois até então o que existia eram encontros nos lares ou reuniões nas sinagogas. Porém, ao ser assunto aos céus, Jesus profere aquelas tão conhecidas palavras: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Atos capítulo 1, versículo 8 e 9. A partir daí, os discípulos continuaram a pregar o Evangelho em Jerusalém, como fez Jesus Cristo, agora como apóstolos. Enquanto discípulos, eles aprendiam com o Mestre. Agora, como apóstolos, eles divulgavam o reino dos céus, levando aos outros a palavra de arrependimento e salvação. Quando se cumpriram as palavras de Jesus no dia de Pentecostes, os apóstolos receberam a promessa, a virtude do Espírito Santo, e passaram a anunciar o Evangelho também à Judéia, a Samaria e aos confins da terra. Os apóstolos, eles desempenharam um papel extremamente importante para a igreja primitiva, pois através deles foi que a igreja passaram a ser abertas em toda a Ásia e na Europa. E como os apóstolos foram os principais propagadores do Evangelho neste período, este primeiro tempo ficou conhecido como período da Igreja Apostólica. Segundo período, a igreja ficou conhecido como a Igreja Perseguida. O segundo período da história da igreja foi chamado de a Igreja Perseguida, e vai desde a morte de João em 100 depois de Cristo até ao edito de Constantino em 313 depois de Cristo. Foram pouco mais de 200 anos de muita perseguição contra a igreja. E quanto mais perseguiam os cristãos, mais a igreja do Senhor crescia. O próprio império da época perseguia o povo cristão a fim de destruir a chamada superstição cristã. Estava crescendo
exponencialmente. Há registro, por exemplo, de centenas de milhares de cristãos sendo mortos como mártires neste tempo de perseguição. Durante este período sombrio, a decisão de se tornar cristão marcava as pessoas como se fossem alvos da morte. Muitos cristãos foram mortos a fio da espada, outros por fogo em fogueiras flamejantes, e ainda alguns serviam de espetáculo nas arenas de Roma, sendo mortos por feras e cães selvagens. Contudo, o reino de Deus não pode ser parado, e expandia a cada dia mais, pois os cristãos tinham a convicção da salvação em Cristo. Assim, o Evangelho ganhou tanta força que finalmente alcançou pessoas que ocupavam os mais altos níveis hierárquicos do governo. Esta era findou-se quando um imperador cristão, Constantino, subiu ao trono e conteve as perseguições contra os cristãos via decreto. Terceiro período, a Igreja Imperial. O terceiro período histórico da Igreja foi chamado de Igreja Imperial, pois passou a estar interligada diretamente ao Império. Como as perseguições cessaram através do edito de um imperador, a Igreja começou a fazer parte do governo, de forma que a cruz passou a ser um símbolo do governo, bem como o cristianismo começou a ser considerado como a religião do Império Romano. Este período perdurou desde o edito de Constantino em 313 d.C. até a queda de Roma em 476 d.C. Uma vez que o vínculo entre a Igreja e o Império Romano se fortaleceu, Roma passou a ser considerada como a capital cristã pela própria Igreja, e a Igreja passou a pertencer ao Estado de forma patriótica. Foi um tempo glorioso para a Igreja aqui na Terra, pois estavam seguros e intimamente ligados ao Império Romano. Porém, em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente foi tomado pelos bárbaros, o que deu fim à proteção que a Igreja recebia do Império, pois este foi subjugado. E por incrível que pareça, a atitude dos bárbaros fez com que a Igreja expandisse para regiões que ainda não tinham sido alcançadas. Reinos pagãos foram impactados pelo poder do Evangelho. Isto aconteceu porque, ao dominar o Império Romano, houve uma miscigenação de culturas e o cristianismo sempre prevaleceu. Muitos dos bárbaros, aqueles que já habitavam nas regiões de Roma, e tinham se convertido ao Evangelho, antes mesmo da queda de Roma. Outros, porém, após a tomada do Império, aderiram também ao cristianismo. E estes novos convertidos, ao retornarem às suas terras natais ou ao se mudarem para outros territórios, levaram consigo a religião e os costumes cristãos para os povos que ainda não conheciam o cristianismo. Entra o quarto período, a Igreja Medieval. A Idade Média começou com a queda de Roma e durou um período de aproximadamente 1000 anos, que se iniciou em 476 e terminou em 1453 com a queda de Constantinopla, quando o Império Romano Oriental foi tomado pelos bárbaros. A Europa passou por um caos, praticamente uma anarquia, sem nenhum governo centralizado. Naquela época, como o poder emanava da capital cristã, a Igreja tinha um líder que buscava domínio local e internacional nos centros religiosos e políticos. O bispo de Roma, por narrar a história da Igreja durante a Idade Média, este milênio histórico ficou conhecido como a Igreja
medieval. Há partes obscuras da história da igreja durante este período medieval, pois a igreja começou a se envolver em confrontos que, sob a perspectiva atual, não condizem com o modelo de cristianismo. É neste período que papas guerreavam contra imperadores do Império Sacro Romano. Surgem também as cruzadas, que são os cristãos indo à luta contra muçulmanos para disputar a Terra Santa. Com tudo isso, percebia-se que um movimento de reforma na igreja se iniciava. E, finalmente, com a queda de Constantinopla, o período da igreja medieval foi também encerrado e entra o quinto período, que é conhecido a Igreja Reformada. O quinto período da Igreja é chamado de Igreja Reformada. Este período estendeu-se desde a queda de Constantinopla em 1453 até o fim da Guerra dos 30 Anos em 1648. Este período foi marcado por várias reformas, e uma dessas reformas foi a de Martinho Lutero, com estopim em 31 de outubro de 1517, quando ele fixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Em paralelo, teve também a Reforma Católica, conhecida como Contra-Reforma. A Contra-Reforma debruçava-se sobre duas vertentes. Inicialmente, produzir um reavivamento da fé católica e, posteriormente, com a expansão da fé protestante, a Contra-Reforma objetivava revalidar os princípios cristãos. Ao final da Guerra de 30 Anos, na Alemanha, foi feito um tratado de paz em 1648 em Westfália. Este tratado determinou, portanto, novos rumos pacíficos para as religiões católicas, romana e protestante. Entra o sexto período, chamado de Igreja Moderna. O sexto período da história da Igreja ficou conhecido como a Igreja Moderna. Este período teve início em 1648, logo após o fim da Guerra de 30 Anos, e estendeu-se até os dias atuais. Durante este período, grandes ações impactantes impactaram a Inglaterra, Europa e América do Norte através dos movimentos puritano, wesleyano, racionalistas, anglo-católico e, por fim, as ações missionárias dos últimos anos, que ainda se fortalecem como meio de expansão do Evangelho. E, por conseguinte, da própria Igreja cristã. Durante o século XIX e século XX, a Igreja também proporcionava uma elevação social a quem a ela pertencesse, pois, mais uma vez, estava intimamente ligada ao Estado, em sua maioria. Se tratando da Igreja Católica Romana. Entramos nas nossas considerações finais dos períodos gerais da história da Igreja. No decorrer dos anos, a Igreja cresceu de forma exponencial. Vimos as poderosas mãos do Eterno sobre o crescimento da Igreja. E nada pode parar a propagação do Evangelho e o crescimento do reino de Deus aqui na Terra. Hoje, para a expansão do Evangelho, existem muitos missionários que anunciam a palavra de Deus, até mesmo em lugares que nunca se ouviu falar sobre Jesus ou que é proibido o cristianismo como profissão de fé. Note que, mesmo como todos os intempéries no decorrer dos tempos, a igreja, ela cresceu e solidificou-se de forma milagrosa. E ainda atualmente, vemos a igreja a continuar a crescer e a construir uma linda história ainda não registrada, da qual eu e você podemos participar com alegria. Deus te abençoe.